que você acha tão difícil emagrecer? Você pensa, é falta de força de vontade, é falta de motivação, é falta de vergonha na cara. É por isso que eu não consigo emagrecer. Mas será? Será que realmente é falta de força de vontade, falta de disciplina? Por que você às vezes até emagrece, mas logo em seguida volta a engordar? Chega mais pertinho, eu vou te falar exatamente por quê. Porque dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, fica uma voz 24 horas por dia te criticando e dizendo que você precisa buscar comida cada vez mais para aliviar uma sensação ruim, para compensar algo que você sofreu lá na sua infância e às vezes você nem se lembra. Então, superpoderosa, eu tô aqui para te ajudar a reprogramar a sua mente para que você emagreça sem sofrimento, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Vamos falar hoje sobre sabotadores do emagrecimento. Sabe essa voz que flui na sua mente todo dia e soa muito familiar para você? Às vezes tem até uma voz parecida com a sua ou da sua mãe, uma voz muito peculiar, muito familiar. Ela fala com você o tempo todo e ela traz informações do que eu chamo do quartinho da bagunça, que é o nosso subconsciente, que é lá que nós guardamos todas as nossas vivências, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas crenças, hábitos, tudo aquilo que a gente vivenciou, essa voz ela traz o tempo todo, te dizendo que você precisa fazer algo porque é certo, porque é isso que você conhece. Então, observar essa voz durante o dia vai te dar um superpoder. Porque você não é essa voz. Você simplesmente não pode se identificar com essa voz. Ela só traz informações para você. Você é essa consciência que observa essa voz. Quanto mais você está neste lugar de observadora, maior poder você tem sobre essa voz. Então, seus maiores sabotadores não são os seus filhos, o seu marido, o tempo, a falta de dinheiro, não é isso. O maior sabotador da tua vida é a sua própria mente. Todas essas informações que estão dentro desse quartinho da bagunça. Essa voz, ela sempre vem com uma intenção positiva, é uma recompensa. Ela sempre busca uma recompensa momentânea e te dá um prazer imediato, sem pensar nas consequências que você vai sofrer lá no futuro. Ela só quer resolver aquele problema na hora. E ela vai te trazer essas informações cada vez mais para que você resolva aquilo naquele momento, sem perceber as consequências. E essa voz, ela traz, normalmente, para quem está buscando emagrecimento, as seguintes informações. Por exemplo, quando você está fazendo exercício físico, ela fala assim para você: eu não vou aguentar. Ou quando você está diante de uma coisa que você ama, de um doce, por exemplo, ela fala assim: só mais um pedacinho, não vai engordar. Ou não nasci para fazer uma alimentação saudável, não é para mim. Na segunda-feira eu começo, vou aproveitar hoje. Depois daquela festa eu retorno ao meu programa alimentar, eu retorno ao meu programa de exercício físico, eu retorno com o programa de emagrecimento. Ano que vem eu começo, depois das festas, e aí fica pro ano que vem, pro mês que vem, para sempre, né? Lá para frente, para o futuro. E quem acaba ficando para depois é você mesmo. Você vai ficando para depois. Então, eu vou trazer aqui para você, para que você entenda quais são esses sabotadores, o porquê, da onde que vem essa voz, da onde que vem essas informações. São os sabotadores do emagrecimento. No total são 23, mas eu vou trazer para vocês apenas 6, para que vocês já façam esse reconhecimento. Você vai entender por que essa voz te perturba o dia inteiro. São algumas vivências que você teve na sua infância, ou na adolescência, ou também na fase adulta. Em qualquer momento da fase adulta, você pode ter sofrido alguns eventos, e aí você considera a comida como algo a ser buscado para aliviar aquilo que você sofreu. Então vamos lá. O primeiro sabotador é perdas na infância. Normalmente a criança, quando ela perdeu entes queridos, então pode ser os próprios pais ou avós, alguém próximos a ela ali, né, no convívio dela. Pode ser também alguma perda de amigos. Então, por exemplo, a criança que vai mudar de cidade, vai mudar de bairro e aí acaba mudando escola, de amigos. Então ela sente que perdeu algo, sente que perdeu aquela pessoa que era muito importante para ela. Ou alguma
perda que traga a sensação de insegurança e desconforto para essa criança. Então ela busca na comida esse conforto, tirando, né, essa sensação de perda. Então ela vai buscando cada vez mais comer para não sentir aquele desconforto da sensação de que perdeu alguém importante. E aí, na fase adulta, quando a pessoa que sofreu essa perda na infância, ela tenta emagrecer, o subconsciente dela vai trazer a seguinte informação: olha, acho melhor você não emagrecer, porque senão você vai ficar sem comida, e a comida, ela te traz esse bem-estar. Lembra que você perdeu aquela pessoa importante lá na sua infância? Então a comida, ela vai te trazer esse bem-estar. Então você não pode emagrecer de jeito nenhum. Você não pode, por exemplo, diminuir a quantidade de comida, porque essa comida vai te dar um bem-estar, vai te dar esse prazer. Isso tudo muito inconsciente, a pessoa não tem clareza disso. Então ela se sabota no emagrecimento com medo de ficar sem a comida e com medo dessas reações de perda voltarem para a vida dela. Então, o que você, se passou por essas perdas na infância, o que precisa fazer? Primeiro, entender o que aconteceu na sua infância, qual foi a perda importante. É importante conversar com os seus familiares para entender se de repente você não lembra disso. Então converse com seus familiares se teve alguma perda importante e acolher isso. Acolher, entender que a vida, ela traz algumas perdas sim pra gente, e a gente tem que saber lidar com isso, com as sensações. Então sofrer, né, com a tristeza, com o luto daquele momento é importante, é um processo. Então acolha essa sensação e depois você entender que há outras formas de se buscar essa compensação, né? Existem outros fatores aí que a gente pode buscar para aliviar isso. Por exemplo, nos relacionamentos atuais. Então, se você casou, tem filhos, tem colegas, amigos, essas pessoas fazem parte da sua vida. Então você pode ter esse relacionamento com essas pessoas, pode trocar, amar e ser amada de alguma forma. Então entenda que isso pode ser compensado sem ter a comida presente ali. O segundo sabotador são as perdas presentes, ou seja, teu subconsciente entende que se você entrar no processo de emagrecimento, você vai perder algo. E normalmente é algo que você ama fazer. Por exemplo, aquela comida que você ama, que você já está habituada a comer, que você gosta. Normalmente é uma comida muito calórica, açucarada. Então o teu inconsciente, ele entende que se você começar um processo de emagrecimento, você vai ter perda, você vai perder isso. Vai perder aquela sensação de prazer. E não é por aí, né? No processo de emagrecimento leve, a gente não precisa tirar alimentos que você gosta. Você vai só precisar se planejar, entender que existem momentos para se comer aquilo. Não precisa tirar, né, 100% da tua vida aquilo que você gosta de comer. Então, ter esse entendimento, você vai reeducando a sua mente, reeducando o teu subconsciente, que tá tudo bem. Em alguns momentos você vai comer aquilo que você gosta. Então o processo ele não fica tão pesado. E aí você não se sabota dessa forma. E entender que você, com esse processo de emagrecimento, está ganhando muito mais saúde e bem-estar. Muito mais do que aquele doce pode te proporcionar. Do que aquela comida que você ama pode te proporcionar. Então o ganho que você vai ter com o processo de emagrecimento é infinitamente maior do que a sensação de prazer momentânea que você tem quando come aquilo que você gosta. Terceiro sabotador é comida como padrão de afeto familiar. E eu confesso que esse é ainda um dos meus maiores sabotadores, porque a minha família é uma família de italianos, né, de descendentes italianos, e eles sempre estão em volta de uma mesa recheada de comida, e não é pouca comida. É muita, uma quantidade enorme. A minha mãe, ela não consegue fazer pouca comida. Ela sempre tem aquelas panelas enormes, é muita coisa. Então, o que é esse sabotador? Ele fala para você o seguinte: os encontros de família, você tem que comer muito mesmo e comer coisas diferentes, que faz parte o comer desse convívio. E você entende, lá profundamente na sua mente, você entende que se você recusar algo, os seus pais vão ficar chateados, os seus avós vão ficar chateados, a sua família não vai mais olhar para você,
vai estranhar você. E se você não repetir o prato ainda, você mostra para eles que não gostou da comida. Isso tudo está muito profundo dentro de você. Estava dentro de mim. Então, é como se a gente devesse alguma coisa para os nossos pais, para os nossos familiares, dizendo para eles, olha, eu estou comendo, né? Olha aqui como você é importante para mim, como eu te amo, porque eu estou comendo, comendo, comendo sem perceber, né? Então, entenda isso. Se você tem uma família que sempre nos eventos tem muita comida ali, começa a observar. Observa o comportamento dos seus familiares e o seu comportamento diante deles. Se você come, às vezes, sem sentir fome, para agradar a eles, para eles entenderem que você faz parte daquele grupo. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante para que você comece a entender a sua relação com a comida, que muitas vezes é para agradar o outro, para que o outro se sinta bem. E aí você entender que buscar outras formas de afeto são importantes. Então você não precisa comer uma quantidade enorme, repetir prato para dizer o quanto você ama essas pessoas, para eles entenderem o quanto eles são importantes na sua vida. Não. Você abraçar, você conversar, olhar nos olhos, dizer o quanto você ama, isso é muito mais significativo. Então saia dessa armadilha, tá bom? Você não precisa estar comendo quantidades exorbitantes de comida para agradar os seus familiares. O quarto sabotador que eu vou trazer aqui para vocês é o biotipo como identidade. Ou seja, você entende que esse sobrepeso que você está hoje, esse excesso de peso, essa obesidade te desafia hoje. Na verdade, você construiu isso ao longo dos anos para fazer parte de um grupo. Então, por exemplo, se os seus familiares são, na maioria, obesos ou têm sobrepeso, então o subconsciente entende que você também precisa ser para estar pertencendo àquele grupo, para fazer parte como identidade daquele grupo. E aí o teu subconsciente entende que se você emagrecer, você vai estar traindo aquelas pessoas, que você vai estar perdendo essa identidade física que você construiu ao longo do tempo. Então emagrecer pode ser um risco considerado pelo teu subconsciente, porque você não vai fazer mais parte daquele grupo que você ama, de familiares, de amigos. E aí, nossa mente, o nosso cérebro entende isso como risco de vida. Porque os seres humanos, eles são, faz parte do ser humano buscar grupo, buscar pertencer a um grupo, porque isso ao longo dos anos, né, nos nossos ancestrais, isso fez com que a gente sobrevivesse. Porque um ajuda o outro, um auxilia o outro de alguma forma nesses grupos. Então, se você perder aquela identidade do grupo, você não vai fazer mais parte dele. E aí a sensação que você tem é que você corre risco. Mas, conscientemente, você entende que não é por aí. Quando você sai desse sabotador e aprende a ouvir essa voz, você entende que, ok, agora eu estou conquistando um corpo mais magro, mais saudável, e mesmo que as pessoas que estão ao meu redor sejam mais gordinhas do que eu, tá tudo certo, porque não é isso que importa. Que a minha identidade não tá no meu corpo físico, tá muito além disso. Tá nas minhas qualidades, nas minhas habilidades, os meus valores, as minhas virtudes. Então, que o corpo físico é só um detalhe, não é isso que vai me fazer pertencer ou não a um grupo, entende? Então, convencer a sua mente isso é muito importante para que você emagreça e se mantenha no emagrecimento, se mantenha no peso por muito tempo, sem ter o medo de não pertencer a algum grupo. Quinto sabotador que eu vou trazer aqui para você é a crença contraditória à dieta ou ao exercício físico. Então, lá dentro de você, em algum momento, você construiu a crença de que fazer uma alimentação saudável não é normal. Ou que fazer exercício físico não é normal. Que fazer exercício físico não faz parte de mim, da minha rotina, do meu dia a dia. E que eu vou gastar muita energia, dinheiro e tempo com essas coisas. E é algo que tira o prazer da vida. Muita gente tem essa crença, né? Então, toda vez que você inicia uma alimentação saudável e exercício físico, o teu subconsciente traz essa informação para você de que
é chato, é ruim, que você não vai aguentar por muito tempo. Então você já começa entendendo que a qualquer momento aquilo vai sair da sua vida. Isso é um sabotador muito comum e é o que faz você desistir do teu processo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é convencer a sua mente de que fazer exercício físico, uma alimentação natural, pode fluir naturalmente na sua vida. Que você não precisa, para emagrecer, fazer exercícios daqueles extenuantes, aqueles super rigorosos ou dietas muito restritivas para emagrecer. Dá para ter uma alimentação natural, saudável, mas uma alimentação que te nutra, que dê saciedade e mesmo assim você emagrecer. É uma crença que as pessoas têm que quanto mais esforço você faz, mais você emagrece. Isso é crença, é lenda, é mentira. Você pode ter uma alimentação muito gostosa, você pode ter uma alimentação que te sacia, que você se sente com o estômago bem cheio e ali você emagrecer, né? Trocar essa crença, olhar para isso de uma forma diferente vai fazer toda a diferença. E o sexto sabotador que eu vou trazer aqui para vocês é a fuga afetiva ou sexual. O que é isso? Normalmente, mulheres que passaram por traumas, por dores, quando elas se sentiram rejeitadas pelo parceiro ou traídas pelo parceiro, se sentiram ou realmente, literalmente foram, essas mulheres elas guardam essa sensação de rejeição, de abandono dentro delas. E aí elas tentam compensar comendo. E esse comer não é só para aliviar a dor, né, que elas sofrem, né, com aquele baque. Não. Esse comer em excesso é como se ela buscasse engordar para ficar com aspecto negativo, para passar a imagem de que ela é feia, para que ninguém se aproxime dela e aí ela não sofrer novamente com aquele tipo de rejeição ou traição. Então entenda uma coisa. Nós passamos por questões emocionais na vida da gente e sempre o nosso corpo ele busca uma compensação junto com a nossa mente, para que aquela dor ela diminua o mais rápido possível, ou você busca uma compensação para aquela dor. Então, você percebe que o excesso de peso e obesidade sempre está ligada a algo emocional? Sempre é explicado por algo emocional que a gente viveu. Então, se é o seu caso, né, e muitas vezes mulheres que sofreram abuso, então o que elas entendem? Que esse excesso de peso, essa obesidade, é como se fosse um escudo de proteção, de repelir, né, novos parceiros chegar na vida para que ela não sofra novamente com aquela dor, porque aquela dor foi tão profunda para ela, foi tão difícil de lidar naquele momento, que ela não quer nem pensar mais em sofrer algo parecido. E aí o corpo dela faz essa compensação para que ninguém chegue perto. E também a sensação de conforto que a comida traz. Então sempre que vier aquela sensação de dor profunda, a comida você come, né, gera aquela sensação de prazer imediato e por um tempinho, temporariamente, aquela dor se esvai, vai embora. Mas, se for o seu caso, né, se você passou por alguma questão assim, entenda que um evento na sua vida não pode se tornar padrão. Então, se você vivenciou isso uma vez, não significa que vai vivenciar sempre. E que nem todo mundo é igual. E que é possível, sim, ter relacionamentos incríveis, né, que se complementam. Então, entenda que foi um momento da sua vida. Isso pode ser ressignificado de alguma forma. Então, olha a importância do que eu estou trazendo aqui para você. Entender que essa voz, ela tá todo o tempo aí falando, trazendo essas informações lá do quartinho da bagunça, né, do subconsciente, te dizendo o quanto você precisa buscar comida para aliviar uma dor, para compensar uma perda, compensar algo que você não teve lá na sua infância, ou algum evento que tenha acontecido na fase adulta. Então, sempre essa voz vai querer compensar 24 horas por dia. E entenda uma coisa, a sua boca está entre a sua mente e o seu estômago. Quando você trouxer alguma coisa para a boca, antes de colocar o alimento ali na boca, pensa, para e pensa.
da onde que está vindo essa informação para eu comer agora? Do meu estômago? Então, ele está com fome? Ele está dizendo, através daquela sensação de ronco, que eu estou com fome? Ou essa informação para comer está vindo da minha mente, do meu subconsciente, de alguma questão emocional que eu estou vivenciando ou que eu vivenciei? Então, a boca estando entre um e outro, você tem que parar antes de comer e pensar da onde está vindo essa informação, da onde está vindo esse gatilho. Eu estou realmente com fome? Então, o meu físico está mostrando isso, com as sensações físicas, ou a minha mente está desesperada para eu buscar esse alimento para aliviar algo. Então, é um exercício que eu passo para você agora. Para, antes de colocar mente ou estômago. Quem vence? E outra coisa que você precisa começar a se perguntar antes de comer. Então, tá lá, com uma questão emocional, você identificou que essa fome é uma fome emocional, ou seja, esse sabotador, essa voz sabotadora te pediu para comer, em algum momento do teu dia. Então, antes de colocar na sua boca, você se pergunta, se eu comer isso, vai me trazer uma consequência lá na frente? Então, se eu disser sim para esse alimento agora, que eu não estou com fome física, é uma fome emocional, eu percebi isso. Se eu comer, lá na frente vai me trazer alguma consequência? Sim, se eu comer vai me trazer uma consequência. Eu posso ficar doente, eu posso desenvolver doenças que fazem parte, né, da obesidade, como pressão alta, diabetes. Eu posso fazer com que o meu relacionamento piore, porque a minha autoestima vai cair, o meu autoamor vai cair, eu não vou gostar do que eu vou ver no espelho. Então, tenta trazer para você, naquele momento, antes de comer, qual a sensação, que você vai colher de consequência tardia lá na frente. Se eu não comer agora, e se eu simplesmente disser não para isso aqui nesse momento, quais são as consequências lá na frente que eu vou colher? Eu vou conseguir emagrecer, eu vou vestir a roupa que eu tanto desejo, o meu relacionamento vai melhorar, o relacionamento comigo mesma, ou com meu cônjuge, com meu namorado, com meu parceiro, vai melhorar, porque a minha autoestima vai elevar. Eu vou me amar cada vez mais, vou me sentir cada vez mais capaz de fazer escolhas maravilhosas para mim. Então entende, quando você para e pensa nas consequências futuras, você tem maior consciência de decisão. Você não decide ali, no calor do momento, você não reage, não tem ações impulsivas. Você começa a pensar e começar a aprender a falar não para alguns alimentos, para aquilo que você ama, que você está acostumada a comer para aliviar uma dor emocional. Então, você precisa sempre fazer isso, praticar isso. E não é num dia que você faz essa auto-observação e essas escolhas que vai resolver o teu emagrecimento, que você vai emagrecer. Isso precisa de constância. Então, essa observação, ela tem que estar presente o tempo todo, todos os dias. E depois que você emagrecer, depois que você chegar no teu peso ideal, você tem que continuar mantendo isso. E eu falo para você, se você continua a praticar, isso flui, isso se torna um hábito. O fato de você parar, respirar profundo e observar se você deve comer ou não, vai se tornar algo muito natural para você. Então, e isso vai gerar o teu processo, isso vai gerar o teu emagrecimento definitivo. É só assim que você consegue abrir um espaço na sua mente e reprogramar ela, se observando, observando essa voz, observando as sensações envolvidas ali. Porque senão, você vai fazer o exercício que você quiser, a alimentação que você quiser, né? Se você não reprogramar, se você não ouvir e mudar a percepção que essa voz te dá, sinto muito dizer, mas você pode até emagrecer por um período, mas vai voltar a engordar. Então, superpoderoso, entenda que ouvir a sua própria mente, entender de onde vem isso, como começou, né? Se teve algum momento da sua vida que você vivenciou um fato e você busca na comida essa compensação e saber ouvir essas vozes sabotadoras é um superpoder.
né? Você tem algo nas suas mãos que vai gerar uma transformação definitiva no seu corpo e na sua vida. Porque depois que você consegue ouvir e controlar a sua mente, nada te para, nada te derruba, né? É claro que a vida nos proporciona situações a todo momento, situações desafiadoras, sensações, sentimentos envolvidos, é claro. Mas quando você tem esse conhecimento mais amplo dessa voz, dessas sensações e das escolhas decorrentes dessas vozes, dessas sensações, tudo muda. Você tem um superpoder incrível nas suas mãos. Então fica de olho nessas vozes que te acompanham todo dia, todo momento. Se você gostou desse conteúdo e tem certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito, então curta esse vídeo, compartilha com todas as mulheres da sua vida, as mulheres que você entende que sofrem com emagrecimento, que já tentaram de tudo e não conseguiram. Então compartilha esse vídeo. Siga a gente aqui no nosso canal, ativa o sininho para estar recebendo sempre vídeos novos, programações novas e fica de olho nos próximos vídeos. E pode contar comigo para a sua jornada de transformação, para que você emagreça definitivamente, sem sofrimento, reprogramando sua mente. Beijos e até a próxima. Fui!